para que teu servo ouve. Ouço a voz, doce voz que me chama. Me levanto, me desperto, eu vou. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Cadê o Castilho? Ó, deve ir atrás. Castilho Júnior não é bronca, tá? É que o pai de vocês só ouve de um ouvido, que é justamente esse. Aí eu tô aqui falando e aí qualquer som que eu tiver aqui desse lado tira a minha atenção, tá bom? Não foi nenhuma bronca, não. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Nós estamos no mês de Samuel, no mês do despertamento espiritual. Enquanto você encontra, eu vou chamar o pastor Edu aqui para falar sobre a nossa camiseta que a gente está usando aqui hoje. Glória a Deus. Algumas pessoas perguntaram pra gente, né, pra mim principalmente da camiseta. Então, essa camiseta já era uma ideia nossa de um bom tempo, né, quase um ano já, que a gente queria fazer, e a gente pensou, e a gente acabou decidindo fazer a camiseta agora. Então a gente escolheu uma camiseta preta, que é mais básica, né, apesar do calor, e a gente colocou o logo e o nome da igreja atrás. É um processo de evangelismo até, se você for pensar. Então a gente subiu para fazer, fizemos só duas, porque a gente não sabia se a pessoa ia querer ou não, e a gente só está fazendo ela por preço de custo mesmo, que é o preço que a pessoa está cobrando. Então nós temos duas opções: ou você dá a camiseta e ela vai cobrar R$20, que é bordar, porque ela é bordada, né? Ela não é aplique, não é silk, nada, ela é bordada. Ou você compra a camiseta pronta, que aí está R$40. A gente até pesquisou, a gente viu a marca aqui atrás da camiseta, e a gente pesquisou no site da empresa para ver quanto é que estava a camiseta, e era R$18 no site. Só que você teria que buscar lá no centro, porque se você comprar pelo site, você tem que pagar o frete também. Então, até vale a pena. Todo mundo, a maioria da gente tem camiseta preta, polo, né? Então vale a pena dar a camiseta e é R$20. Então quem quiser depois, só falar comigo, que a gente vai mandar fazer. Amém? Só uma pausa para um conceito técnico. E sábado que vem no batismo, né, a gente vai pro parque, né? Então quem tiver interessado é para estar aqui na igreja às 10 horas da manhã. A gente vai ver como é que a gente vai fazer. Nem que vá no colo, mas que o povo vai no carro, tá bom? 10 horas da manhã, então aqui na igreja, pra gente ir direto daqui todo mundo lá pro parque em Barueri. Glória a Deus. Também queria lembrar, queridos, nossos cultos de quarta, que são às 19h30, e tem sido uma grande bênção os nossos cultos de semana. Você que tem a oportunidade de reservar um tempo na semana para buscar a Deus, vem para a igreja, vem estar na igreja, vem buscar a Deus. Às vezes de um domingo para o outro é bastante tempo, então não deixa todo esse tempo passar, vem buscar o Senhor, amém? Semana passada eu falei sobre o curso de formação de diáconos. O pastor Edu já está com as fichas. Você que deu o seu nome, procure ele, deixe o seu nome com ele, preencha a fichinha, tá? O curso vai ter um custo de R$10, que é o custo para imprimir as aulas, para você poder ter o material, e você vai conhecer, entender o papel de um diácono, entender sobre a visão bíblica do diaconato, aquilo que Deus ele tem planejado, e poder trabalhar na obra, amém?
esse mês é o mês do despertamento espiritual, é mês também de Deus nos despertar para o nosso chamado. Amém? E no dia 1º de abril nós teremos o nosso culto de Páscoa. É feriado, é um feriado prolongado, mas se programe para estar na igreja. Se programe, porque Páscoa é a festa mais importante da igreja, sabia? Porque se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, de nada adiantaria tudo que nós pregamos, tudo que nós temos na palavra de Deus. Foi a morte de Jesus na cruz, foi a ressurreição de Jesus ao 3º dia que pôde nos dar condições, a graça realmente de viver essa salvação. Então a gente vai estar aqui para celebrar essa festa ao Senhor. Amém? Amém. Mais um aviso: dia 21 de abril é um sábado, nós vamos ter um dia de cura e libertação. O Senhor colocou no meu espírito para que nós fizéssemos esse dia. Vai começar às 14 horas, entrada livre. Você só precisa estar aqui desde o início, porque é uma sequência de ministrações, então não dá para chegar pelo meio. Vai começar às 14 horas, vai ser um dia, uma tarde, né? Uma noite de libertação. Vamos ter palavras de libertação, vamos ter palavras de desligamento de alma. Você sabia, querido, que cada relacionamento que você entrou, até hoje na sua vida, a sua alma ficou ligada com eles? Viu aquela pessoa que ela vive dentro de um relacionamento e ela não consegue se desligar daquela relação? Às vezes até terminou, está longe, acabou, já faz tempo que acabou e não consegue se desligar. Por quê? Porque a alma está ligada. Nós vamos ter uma ministração específica de desligamento de alma, para você estar livre na sua alma, para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Vai ter palavra de cura interior, vai ter palavra de batismo com o Espírito Santo. A gente vai começar às 14 horas, vamos até às 22. E eu tenho certeza que você vai sair daqui assim com algo novo de Deus sobre a sua vida. Amém? Se a gente se reúne num culto e a gente já sai maravilhado de um culto, você imagina você passar aí mais algumas horas recebendo de Deus, vai ser tremendo para a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: você está convocado para participar desse dia de cura e libertação. Amém? Amém? E hoje o Senhor colocou no meu coração o tema de o domingo do chamado. Porque Samuel, ele fala para nós sobre esse despertamento profético, esse despertamento do ministério sacerdotal. Eu não sei se você prestou atenção, e ao longo dessa semana nós vamos ler a história de Samuel, mas a história nos conta que já não existia mais um ministério sacerdotal fluindo, que a palavra de Deus era rara, as visões eram raras, o mover de Deus era raro. Quando Deus ele chama Samuel, quando Deus ele desperta Samuel, ele traz o despertamento para o ministério profético, para o ministério sacerdotal de todo aquele povo. Por isso hoje nós vamos aprender o que a Bíblia nos fala sobre o chamado de Samuel. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo te trouxe aqui para despertar o seu chamado. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, sente sua mão assim para ela e fala: o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para despertar o seu chamado. Amém? Amém? E a primeira coisa, vem comigo em 1 Samuel capítulo 3. Eu vou citar alguns textos, nós vamos ler outros. Em 1 Samuel capítulo 3, nós vemos o momento quando Deus chama Samuel. Ministrei sobre isso semana passada. Ainda jovem, ainda um garoto, Deus chama ele, e ali começa, né, todo o tempo de restauração que Deus tinha para a nação. Às vezes algumas pessoas pensam assim: não, o chamado de Deus não é para mim, não, eu não sou capaz, não, o chamado de Deus é para o outro, é para o meu irmão que está do meu lado, mas para mim não. E a primeira coisa que a gente aprende com Samuel é que Deus chama a quem Ele quer. Deus ele chama quem Ele quer. Não precisa. Samuel era uma criança, existiam outros sendo treinados no ministério sacerdotal, mas Deus ele chama quem Ele quer. Amém. E Ele está chamando você. Amém? Abre comigo Números capítulo 22. Números 22,
Diz assim, verso 1: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançar fora da terra, porque sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Só para você entender o que está acontecendo aqui, um rei estava com medo do avanço do povo de Israel, que estava conquistando terras, que estava entrando em territórios, que estava, como ele falou, que era um povo que estava muito grande, estava ocupando toda a terra. E aí então ele chama um profeta para amaldiçoar o povo de Israel, porque o versículo 3 diz que ele estava com medo. Deixa eu só abrir esse parênteses que não estava na palavra, mas eu quero dizer para você nessa noite, porque às vezes alguns contra-ataques do inimigo vêm contra nós e tentam nos intimidar e tentam nos paralisar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, que quando o diabo ele vem para te contra-atacar, na verdade é porque ele está com medo de você. Na verdade é porque ele está com medo da direção que você está caminhando. Esse texto ele nos mostra que aquele rei ficou com medo e ele tentou buscar um caminho de ir contra o povo de Israel. Ele sabia que não conseguiria enfrentá-los, e aí ele vai buscar um profeta pensando: se o profeta amaldiçoar eles, eu vou conseguir vencê-los. Olhe hoje, a partir de hoje, para as lutas, para as guerras que você tem enfrentado, querido. Olhe a partir de hoje com olhos espirituais, crendo que elas estão vindo contra você, que você está caminhando na direção certa, que você está caminhando na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, e aí o diabo quer te parar de alguma forma. Amém? Foi isso que estava acontecendo com esse povo. Vem comigo aqui no versículo 8. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combater e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa-me deixar-me ir convosco. Tendo se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir convosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora, amaldiçoa-me este povo. Olha o desespero que estava aquele rei, né? Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele.
jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Verso 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer algo assim? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Olha que história! Aquele homem, aquele rei estava morrendo de medo, chama o profeta, oferece para ele honrarias para que ele amaldiçoe o povo, e mesmo Deus tendo dito para o profeta que não era para ele falar, ele estava disposto a ir amaldiçoar o povo. Afinal estavam oferecendo para ele muitas riquezas. E aí aquele homem vai no caminho para encontrar com o rei, para fazer aquilo que o rei estava pedindo, e o anjo do Senhor encontra ele pelo meio do caminho. E o mais interessante é que Deus já tinha falado com Balaão, mas Balaão só foi se converter, realmente reconhecer o que Deus estava falando, depois que a jumenta falou com ele. Deus usou uma jumenta para falar com ele. Eu não sei o que é mais curioso nessa história, se é a jumenta falando com o Balaão respondendo para a jumenta, né? Que eu não sei, se fosse eu no lugar dele, o que eu tinha feito se aquela jumenta começasse a falar ali, né? Mas aquela jumenta começou a falar com Balaão, e aquilo trouxe um alerta para a vida dele. E eu quis ler esse texto para te mostrar, querido, que se Deus ele pode usar uma jumenta para falar com alguém, quanto mais ele vai poder fazer através da sua vida. Amém? Amém? Não existe diante de Deus ninguém incapaz de ser usado por Ele. Se uma jumenta, Deus põe palavra na boca dela, você que é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, muito mais Deus vai fazer com você e através de você. Amém? 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 Em segundo lugar, a gente aprende com Samuel, com o chamado de Samuel. Eu quero que você venha comigo em 1 Samuel capítulo 2. A gente aprende com o chamado de Samuel, em segundo lugar, que Deus escolhe os improváveis. Sabe, existia uma lei, lá em Êxodo capítulo 28, a gente pode ler sobre ela, que o sacerdócio era uma herança hereditária. Então, só poderia ser sacerdote aquele que era filho de um sacerdote. Então, morria-se o pai, o filho primogênito assumia como sacerdote, morria o filho dele assumiria, e assim seguia essa linhagem sacerdotal. Só que Samuel, que foi escolhido, se tornou um sacerdote. Ele não era filho do sacerdote, ele não tinha um pai sacerdote, porque Deus queria nos ensinar através da palavra, que quando Ele quer usar, Ele escolhe aqueles que são improváveis, aqueles que
Talvez alguém olhe e não dá nada por ele, quem sabe até você mesmo olhe para você e fale: eu jamais eu vou poder ser usado por Deus, eu fazer alguma coisa para Deus. E o Senhor está dizendo para você: é você mesmo que Ele escolheu nessa noite. Amém? Vem comigo, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da casa de Eli morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Verso 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo tudo que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. A casa de Eli, a família de Eli, havia sido rejeitada por Deus. A lei dizia que o sacerdócio viria da família de Levi, teria que continuar a partir dele, mas Deus os rejeitou. E aqui no versículo 30, ele diz: 35, eu vou rejeitar vocês, mas eu vou levantar um sacerdote fiel. E nessa noite, Deus está procurando sacerdotes fiéis aqui nesse lugar. Nessa noite, Deus está procurando homens e mulheres fiéis, para cumprir a vontade dEle, para viver aquilo que Ele tem. Abre comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 101. Salmos capítulo 101, no versículo 6. Olha aqui que o texto diz, o Senhor falando: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Onde estão os fiéis da terra aqui nessa noite? Amém. Querido, o Senhor está procurando os fiéis. Ele está dizendo: olha, esses vão habitar comigo, esses vão andar em reto caminho, estes vão me servir. Deus está procurando pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero ser fiel a Ti na minha vida, eu quero ser fiel a Ti todos os dias. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Abre comigo mais um texto, 1 Coríntios capítulo 1, ainda falando sobre Deus escolher os improváveis. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Diz assim, o apóstolo Paulo falando: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ele fala: olha, presta atenção naqueles que foram chamados entre nós. E aí ele diz assim: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O apóstolo Paulo estava mostrando que ali na geração dele, Deus não estava chamando aqueles que eram os mais prováveis de serem usados por Deus. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: essa aqui, ela tem tudo para ser aquele servo de Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, Deus não escolheu esses. Aí ele continua, vem comigo no verso 27, olha o que ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que tremendo, querido. E aí ele fala, olha, Deus chamou as coisas loucas, Deus chamou os mais humildes, Deus chamou os desprezados, Deus chamou aqueles que aparentemente nada são, para confundir as pessoas, para que ninguém um dia pudesse chegar e falar assim, não, Deus está me usando, porque olha, eu tenho uma capacidade minha para ser usado, olha, Deus está fazendo comigo, porque eu isso, eu aquilo. Ele estava dizendo, eu pego o improvável, porque aí quando olharem para aquela pessoa, e verem Deus usando aquela pessoa, vão ter que reconhecer, é realmente Deus que está usando aquela pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá o sorriso mais bonito que você pode dar para ela, porque nessa noite você está diante da pessoa mais improvável para ser escolhida por Deus. Mas fala assim para ela, foi você que Deus escolheu. Amém? Amém? Em terceiro lugar, volta comigo lá para 1 Samuel capítulo 2. Terceira coisa que nós aprendemos, e essa aqui é muito importante, sobre Samuel. A Bíblia nos conta, como eu já citei aqui, que a casa de Eli tinha sido rejeitada por Deus. Os filhos de Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2, conta que eles brincavam com as coisas de Deus. Sabe, quando era hora de oferecer os sacrifícios, e aí estavam lá aqueles que tinham sido escolhidos para oferecer o sacrifício, eles iam lá e ficavam brincando com o sacrifício. E aí eles foram rejeitados por Deus por causa disso. E é interessante que Samuel cresce naquele ambiente de pessoas infiéis a Deus, naquele ambiente de pessoas que estavam fazendo tudo errado. E aí a gente aprende essa terceira coisa com o chamado de Samuel, que exercer o nosso chamado é responsabilidade nossa. Nós nunca podemos lançar sobre o outro a responsabilidade, dizer, não, Samuel podia dizer, não, eu vi os filhos do meu líder, do meu discipulador, fazendo tudo errado, eu vou fazer errado também. Não, eu não quero saber de ser sacerdote, porque olha lá como agiram comigo. Eu não quero saber de servir a Deus, porque eu vim de uma igreja que me maltratou, que me tratou mal, que me desprezou. Samuel tinha todos os motivos para não exercer o seu chamado, mas ele entendeu que a responsabilidade era dele. Quando Deus vier perguntar para mim e para você, querido, o que nós fizemos com os dons e com os talentos que Ele nos deu, nós não vamos poder dizer, Senhor, eu não fiz porque meu irmão estava fazendo errado, eu não fiz porque estava todo mundo errado na igreja, por isso eu não fiz. Eu não fiz porque a igreja não vai ter desculpa, querido. Deus vai querer saber de cada um. Vem comigo aqui 1 Samuel capítulo 2, porque olha só o que o texto diz. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2,26. Naquele ambiente de pessoas infiéis, o texto diz que Samuel crescia. Naquele ambiente de pessoas fazendo tudo errado, o texto diz que Samuel estava achando graça diante de Deus, porque ele estava fazendo certo. Naquele ambiente de pessoas com a vida, com um péssimo testemunho, a Bíblia diz que Samuel estava achando graça diante dos homens, porque ele estava andando no caminho do Senhor. Então o erro do outro, querido, não é pretexto para que eu não exerça o meu chamado. Eu sei que muitos de nós passamos por igrejas que nos maltrataram, passamos por igrejas que erraram realmente conosco. Me lembro que quando na igreja que eu me converti, descobriram que eu era gay, me chamaram no meio de um culto de domingo. Quando eu cheguei na sala do pastor, estava a pastora e mais um monte de gente, minha mãe sentada numa cadeira no meio chorando. A forma como a igreja lidou com a situação. Mas aquilo não era pretexto para que eu deixasse de exercer o meu chamado. Eu sei que muitos de nós vivemos histórias, outras até talvez piores do que essa.
Mas isso não é pretexto para que você diga: eu não quero mais trabalhar para Deus, eu não quero mais fazer para Deus. Isso não é pretexto. Samuel cresceu no meio dos infiéis, Samuel cresceu no meio daqueles que estavam fazendo tudo errado. Mas sabe o que o entendimento dele? Ele sabia da responsabilidade dele, e que aquilo que Deus confiou para ele, ele tinha que devolver para Deus, porque foi Deus que deu para ele, e ele continuou sendo fiel. E a palavra no capítulo 2 várias vezes fala: e o jovem Samuel crescia, e o jovem Samuel crescia, e o jovem Samuel crescia. Querido, independente de quem está do seu lado, na sua frente, atrás de você, o seu chamado você não pode abrir mão por causa de ninguém. O teu chamado você não pode deixar de lado por ninguém. Samuel, ele não olhava para Eli, porque Eli via os pecados dos filhos, e Deus rejeitou Eli porque Eli via os erros e ele não corrigiu os erros. Porque a pior coisa que existe é um pai que não corrige filho. Já viu? O filho terrível, aquela criança, e o pai está lá, né? A criança quebra a loja inteira no shopping e o pai está achando aquilo normal. Já viu isso? É uma coisa terrível. E assim espiritualmente também, um sacerdote que não corrigia os seus próprios filhos, era o caso de Eli. E aí Deus rejeitou ele. Mas Samuel não estava com os olhos dele em Eli. Samuel estava com os olhos dele em Deus. E o Espírito Santo te pergunta hoje: os teus olhos estão aonde? Eu sei que eu, como sacerdote, tenho uma responsabilidade sobre a sua vida, só que eu sou falho assim como você. E os seus olhos não podem estar em mim, no sentido da sua fé depender de mim, no sentido do seu crescimento depender de mim, no sentido da sua fidelidade depender de mim. Os seus olhos, assim como os meus olhos, precisam estar no Senhor. Amém. Precisam estar naquele que nos chamou, precisam estar naquele que nos escolheu. E os olhos de Samuel estavam em Deus. E mesmo que todo mundo fosse infiel à volta dele, ele continuava fiel e continuava crescendo na graça do Senhor. Amém? Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você é um Samuel escolhido por Deus para crescer, independente de quem está à sua volta. Amém? Amém? Em quarto lugar, nós aprendemos com Samuel que o chamado exige crescimento espiritual. Diga comigo: o chamado exige crescimento espiritual. Não existe chamado sem crescimento espiritual. Não tem como eu exercer o meu chamado sem crescer. Samuel, o capítulo 2, e essa semana a gente vai ler essas histórias. O capítulo 2 cita por pelo menos 3 vezes: o jovem Samuel crescia, o jovem Samuel crescia, o jovem Samuel crescia. Porque para exercer o chamado dele, ele precisava de crescimento espiritual. Para eu exercer o meu chamado, para você exercer o seu chamado, isso exige crescimento espiritual. Não dá para o tempo passar, querido, e nós continuarmos espiritualmente os mesmos. Tem gente que passam meses, passam anos, e espiritualmente é a mesma pessoa. Não aumentou em buscar mais a Deus, não aumentou em ler mais a Bíblia, não aumentou em ter mais de Deus na vida dele, continuou o mesmo. Mas o chamado exige crescimento espiritual. E crescer às vezes dói, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele fala: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas chegou um momento que foi o tempo de crescer, e eu precisei deixar para trás as coisas de menino. Crescer dói, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Tem pessoas aqui que tem na sua vida aquele seu pecado de estimação. Não, eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, mas isso aqui eu sempre cometo aqui. Isso aqui não estava na palavra, não. Deus está mandando dizer para você nessa noite. Aleluia. Para exercer o seu chamado, precisa deixar de lado isso. Precisa deixar para trás isso. Precisa deixar para trás. É tempo de crescer, querido.
É tempo de crescer espiritualmente, é tempo de crescer emocionalmente, é tempo de crescer, porque sabe por que você precisa crescer? Porque aquilo que Deus tem para te entregar é grande. Glória a Deus. Aquilo que Deus tem para entregar para você é grande. Se você não crescer, se você não amadurecer, você não vai conseguir trabalhar com isso, você vai perder. E Deus, Ele não dá nada para a gente para que a gente perca depois. Ele prefere esperar o tempo de você amadurecer para te entregar, do que te entregar agora e você desperdiçar isso. É tempo de crescer espiritualmente. Amém? E a gente cresce, querido. Vem comigo 1 Samuel capítulo 2. A gente cresce primeiro através da obediência. 1 Samuel capítulo 2, verso 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficava servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Primeira coisa que fez Samuel crescer foi o que? Ele ser obediente ao sacerdote. Ainda que o sacerdote, ele era aquela pessoa que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, sabe? Ele era mais ou menos assim, ele ensinou certinho, porque Samuel cresceu, mas ele não vivia aquilo. Só que Samuel obedeceu, aquilo que Samuel aprendia da palavra de Deus, ele colocou em prática. Ele obedeceu, e isso gerou crescimento espiritual. Então a gente cresce primeiro através da obediência. Em segundo lugar, a gente cresce através do discipulado. Lá em 1 Samuel capítulo 3, conta o momento quando Deus veio chamar Samuel. E aí Deus chama Samuel, e Samuel não reconheceu a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus fala conosco e a gente não entende, né? Às vezes até uma visão Deus nos dá, e a gente não entende. A gente precisa ter um Eli na nossa vida, alguém que nos ensine a viver as coisas que Deus tem para nós. E Eli foi aquele homem para o profeta Samuel, que ensinou ele. Quando ele entendeu que era Deus que estava falando com Samuel, ele falou: filho, volta lá para o seu quarto, e na hora que você ouvir alguém te chamando, você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí Samuel aprendeu aquilo, foi lá, deitou, e quando ele ouviu Deus chamando ele, ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E dali começou um tempo de Deus falar com Samuel, que não parou mais, querido. Dali foi um tempo de Deus falar, e o texto nos conta que Deus sempre falava com Samuel através de palavras, ele falava diretamente com ele. Lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel foi ungir Davi, e aí ele sabia que era da casa de Davi que ia vir um rei, e foram passando os filhos de Jessé diante de Samuel, e Deus na mesma hora ia falando: olha, não é esse. E aí chama o próximo, e Deus falava para ele: não é esse, não é esse, não é esse. Até o momento em que chegou Davi, e Deus falou: agora se levanta e unge, porque é esse que eu escolhi. Deus falava diretamente com ele, mas começou lá atrás, quando alguém ensinou ele a ouvir a voz de Deus. Então a gente cresce quando a gente tem um Eli, alguém para nos ensinar a viver a vontade, os propósitos de Deus. Isso se chama discipulado. Amém? Em terceiro lugar, a gente cresce através da transformação pela palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes muitas pessoas não crescem? Porque elas vêm para a igreja, ouvem a palavra entra por aqui, sai por aqui. Lá fora, quando ela se vê diante de uma situação que a palavra falou com ela, ela age completamente contrário, porque ela não se permitiu ser transformada pela palavra de Deus. O crescimento, em terceiro lugar, ele vem quando eu ouço a palavra e eu deixo aquela palavra entrar no meu coração e eu aplico aquela palavra na minha vida. Ainda que isso me custe algumas coisas, porque vai ter gente que vai falar para você: olha, ficou fanático agora, está indo para a igreja agora fizeram uma lavagem cerebral em você. Vão ter coisas desse tipo. Mas se você está disposto a crescer espiritualmente, você vai praticar a palavra, independente do que seja. E aquelas pessoas que te amam, que querem ver o seu melhor, vão continuar caminhando com você, querido. Você sendo um cristão, você sendo um servo de Deus, mas você precisa se permitir ser transformado pela palavra de Deus. Que eu acho tremendo em Deus, que diferente de outros deuses por aí, o nosso Deus, ele não força ninguém a nada. Ninguém chega na igreja e é tomado por alguma coisa e Deus força aquela pessoa a mudar, não.
Deus, Ele nos ensina, Ele nos orienta e Ele nos dá a liberdade de obedecer. E eu quero dizer para você nessa noite, não desperdice essa liberdade. Não desperdice essa liberdade. Sabe quantas pessoas queriam estar sentados como você numa igreja, ouvindo uma palavra de Deus, sendo um homoafetivo? Quantas pessoas antes de nós? Quantas pessoas, queridos, hoje estão em outras religiões? E eu não falo isso criticando, porque foi a outra religião que abraçou quando a igreja excluiu. E elas gostariam de estar exercendo o ministério delas, mas elas não tiveram essa liberdade, não tiveram essa possibilidade. Nós somos privilegiados por Deus. Não perca essa liberdade, não perca essa liberdade. Exerça o seu chamado, exerça os seus dons, exerça o seu ministério, coloque em prática aquilo que Deus te deu. Você não foi chamado para ficar sentado nessa cadeira. Tem coisas de Deus para serem derramadas sobre outras pessoas através da tua vida. Mas Deus, Ele não força você. Ele não vai te forçar a fazer. Ele te trouxe aqui hoje, Ele fala com você, mas a decisão final é sua. E por mais que existam custos, porque eu digo para você, estar na frente de uma igreja, nunca almeje isso para a sua vida, querida. Porque não é fácil. Mas o prazer que existe, de ver uma vida sendo transformada, de ver uma vida crescendo espiritualmente, de ver uma pessoa desejosa de se entregar para Deus, de fazer mais para Deus. Não existe nada nesse mundo que me pague esse prazer. Hoje, para eu receber uma palavra, para eu ministrar uma palavra aqui no culto de domingo, eu e o Edu, a gente não tem mais domingos há muito tempo. Domingo é o dia que eu entro no quarto, que eu fecho a porta para ouvir o que Deus tem para trazer para as nossas vidas aqui à noite. É uma renúncia. Mas quando eu vejo essa palavra entrando na tua vida, e você sendo transformado por essa palavra, e eu digo por mim e por ele, porque eu sei que é o mesmo coração. Quando essa palavra, a gente vê isso acontecendo, você sendo transformado por essa palavra, querido, o que foi abrir mão de um domingo? O que foi abrir mão de um dia? O que foi abrir mão de momentos por aquilo que Deus está fazendo, que é eterno? Então assim, não existe nada que você abra a mão para exercer o teu chamado, que um dia você vai olhar e falar, nossa, eu abri mão de tanta coisa, e hoje eu não estou vivendo nada. Não. Aquilo que Deus vai te dar, aquilo que você vai viver, vai ser sempre maior do que aquilo que você deixou para trás, vai ser sempre melhor do que aquilo que você precisou renunciar. Amém? 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 Em quinto lugar, para nós terminarmos, a gente aprende com Samuel que o chamado de Deus é para todos. Diga comigo, o chamado de Deus é para todos. Deus não tem filhos prediletos. Ah, Ele chamou esse, mas não chamou aquele. Ele quer usar esse, mas aquele não. Não. O chamado de Deus é para todos. Aqueles que quiserem, aqueles que disserem como Samuel, eis-me aqui, Senhor, vão ser usados por Deus. A gente vê na história de Samuel, em 1 Samuel capítulo 10, Deus usa Samuel para ungir Saul como rei de Israel. E a história nos conta que Saul foi a pior coisa que Samuel podia ter feito, humanamente falando, porque ele foi um rei que fez tudo contra a vontade de Deus. Mais adiante, em 1 Samuel capítulo 16, Samuel unge o rei Davi, como eu já contei aqui para você, para ser o sucessor do rei Saul. E a palavra nos conta que Davi foi o maior rei que existiu até hoje. Não teve rei que fosse como Davi, que tivesse um coração, como a Bíblia diz, um coração segundo o coração de Deus. Não teve outro como Davi. E isso para nos ensinar que Deus, Ele dá a todos a oportunidade de serem usados por Ele. Se Saul tivesse feito o que era certo, ele ia ser um rei que iria agradar a Deus. Se Davi não tivesse feito o que era certo, ele ia ser um rei que ia ser rejeitado por Deus. Todos têm a oportunidade de serem usados por Deus, porque o chamado de Deus é para todos. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28.
Mateus 28, no versículo 18, as últimas palavras de Jesus. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Para quem Jesus trouxe essas palavras? Glória a Deus. Algumas pessoas hoje pensam, não, essas palavras Jesus disse para os líderes da igreja. São os líderes da igreja que têm a obrigação, só eles, de ganhar vidas. Mas quando a gente vem na história, volta um pouquinho antes no texto, a gente vai ver que Jesus estava reunido com toda a sua igreja. Tinha os 12 que caminhavam com eles, mas tinha até aqueles mais novinhos que tinham acabado de se converter depois da ressurreição de Jesus. E aí para todos eles, Jesus olha e fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e anunciai essas coisas para todos eles, porque o chamado é para todos. O chamado de Deus é para mim, é para você. O chamado de Deus é para todos. Vem comigo aqui em Mateus no capítulo 10. Porque talvez você esteja ouvindo isso pensando: meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus? Glória a Deus. E um dia teve no coração dos discípulos esse mesmo medo. Mateus capítulo 10, olha o que a palavra diz no versículo 20: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você vai ser usado por Deus, e não vai ser você que vai falar, querido, mas vai ser o Espírito Santo que vai falar através de você. Sabe o que Deus pede de você? Apenas que você abra a sua boca, e aí Ele vai colocar na sua boca as palavras, e aí Ele vai colocar na sua boca aquilo que você tem para dizer. Quantas vezes eu preparo uma palavra, chego aqui para ministrar, e tantas coisas que Deus fala que elas não estavam aqui, porque Deus queria falar nesse momento, e eu só preciso abrir a minha boca para que Deus fale. Você só precisa abrir a sua boca lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na faculdade, nos lugares por onde você passa. Abra a tua boca, porque não vai ser você quem vai falar, mas vai ser o Senhor quem vai falar através de você. Querido, ouse orar por aquela pessoa que está enferma lá no seu trabalho, que está precisando de uma cura. Ouse ter coragem de falar: olha, eu vou orar por você e o meu Deus vai curar você. Ouse lá na tua casa, tomar nas suas mãos situações que estão lá e dizer: eu vou orar e o meu Deus vai agir e vai mudar essas situações. Deus está esperando Samuéis que entre nessas situações, e quando você abrir a tua boca, Ele vai encher, Ele vai colocar as palavras, Ele vai usar a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Se coloque de pé. Eu quero ler o último texto com você em pé, Jeremias capítulo 1. Glória a Deus. A gente aprendeu que Deus chama quem Ele quer, que Deus escolhe os improváveis, que o chamado é uma responsabilidade nossa, que o chamado exige crescimento espiritual, que o chamado é para todos. Jeremias capítulo 1, eu quero ler com você a partir do verso 4. Que um dia teve um homem que foi chamado por Deus para ser um grande profeta, só que ele ainda era uma criança. E assim como muitos de nós temos medo, receio, como vai ser, como é que Deus vai me usar? Jeremias também teve, e hoje Deus quer falar comigo, com você, assim como Ele falou com Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci,
E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe quando Deus te chamou, querido? Quando você ainda estava sendo gerado lá no ventre da sua mãe. Glória a Deus. Não é hoje não que Deus está te chamando. Deus já tinha te chamado lá. Lá Ele já tinha te escolhido no ventre da sua mãe. Você já nasceu com um propósito de Deus estabelecido sobre a tua vida. Amém? Verso 6: Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Amém. Coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira, levante as suas duas mãos, porque o Senhor hoje vai ungir as suas mãos, como Ele ungiu Jeremias, como Ele ungiu Samuel. Estenda a sua mão direita bem alto. Isso. Aleluia. Agora você vai trazer a sua mão e você vai colocar a sua mão na sua boca. A sua mão agora representa a mão de Deus. Como foi com Jeremias, a mão de Deus colocando sobre a boca de Jeremias, é a mão de Deus colocando hoje sobre a tua boca e dizendo para você: Eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, levanta novamente as suas duas mãos aos céus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, começa a orar, querido. Começa a orar agora. E como Jeremias fala: Senhor, aonde o Senhor me enviar eu vou. Para onde o Senhor me mandar eu vou, Senhor. Para onde o Senhor disser para que eu vá, eu vou lá e eu vou falar, e eu vou anunciar, e eu vou pegar, e eu vou salvar, e eu vou alcançar outras vidas. Fala isso para o Senhor. Fala isso para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, noite de despertamento do chamado. O Senhor desperta novamente o teu chamado. Abre a tua boca e eu encherei. Abre a tua boca e eu colocarei nela as minhas palavras. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você também que está assistindo essa transmissão, receba despertamento de Deus sobre o teu chamado. Receba despertamento de Deus sobre o teu chamado. Chegou o tempo de você ser usado, de você voltar a ser usado pelo Senhor para a glória dele. Xaraba cantarararararabá. Iri cantarararabá, xeraba cantararararabá. Senhor, eu quero. Querido, nesse momento os pastores vão até você, mas ungindo você, mas antes deles te ungirem, olha aqui para mim, todo mundo. Existe algo que Deus quer fazer de novo nessa noite. Eu quero que você pegue a sua mão direita, porque Paulo ele fala a respeito do ventre espiritual, que todo
profeta, que todo sacerdote, que todo chamado por Deus tem um ventre espiritual. Assim como uma mulher no ventre, ela gera filhos. Eu e você, chamados por Deus no nosso ventre espiritual, Deus também gera vida e gera salvação. Aleluia. Enquanto nós orávamos aqui, o Espírito Santo me falou: hoje eu quero despertar o ventre espiritual do meu povo. Aleluia. Aleluia. Você vai colocar a sua mão assim, olha, como na direção do teu ventre. Os pastores vão até você, eles vão te ungir e vão colocar a mão deles sobre a tua mão direita aí no teu ventre. Aleluia. Reativando o teu ventre espiritual. Porque aqui nós temos pessoas que já ganharam vidas, mas que hoje não tem mais ganhado. Aqui nós temos pessoas que já foram usadas por Deus, mas que hoje não têm sido mais usadas. Aqui temos pessoas que nunca viveram uma experiência de ser usadas por Deus, mas hoje o Senhor quer reativar o teu ventre espiritual. Pode ungir, pastores, mão na cabeça, mão no ventre. Mão na cabeça, mão no ventre. Mão na cabeça, mão no ventre. Reativação espiritual. Reativação no ventre espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o ventre que já não gerava mais, que já não gerava mais vida, que já não gerava mais transformação, em nome de Jesus Cristo, hoje seja reativado, reativado. Espírito Santo toca, Espírito Santo toca, Espírito Santo toca, 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 toca no ventre espiritual do teu povo, toca no ventre espiritual do teu povo, toca no ventre espiritual do teu povo. Despertamento espiritual. Quantas pessoas aqui já não oravam mais em línguas? Volte a viver, volte a receber, volte a fluir no Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, volte a fluir no Espírito Santo, volte a fluir no Espírito Santo. Reativação. O ventre espiritual vai voltar a gerar filhos, vai gerar vida, vai gerar salvação. Ele coloca palavras de vida. Você que já recebeu oração, comece a orar nesse momento pelas pessoas à sua volta, sua família, seus amigos. Deus quer alcançá-los. Abra a tua boca e ore por eles. Abra a tua boca e ore por eles. Abra a tua boca e receba salvação. Ministre salvação. Derrame salvação. Abra a tua boca e ministra salvação, salvação. Tem possibilidade de vitória, e outros que eles
pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Eu preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Você pode declarar: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Diga isso ao Senhor: eu irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Ele vai usar você, querido. E toda vez que você vê Deus usando você, se lembre que tudo é para a glória dele. Não para a tua, não para a minha, mas para a glória de Deus. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É para a glória dele. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo
sem ti não estaria aqui. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Vamos cantar. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Pega a sua voz para declarar toda a honra, toda a glória, toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É só por ti, Senhor, é só por ti que nós estamos aqui, Pai. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. A ti, Senhor, toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É por ti, Senhor, é tudo pra ti, Senhor. Recebe através das nossas vidas, recebe a glória, recebe a honra, recebe, Senhor, recebe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, Deus vai te colocar em situações esses dias para usar você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo pessoas que Deus vai trazer até você, pessoas para contar uma situação. Você vai até ficar com receio, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, mas o Senhor já te avisa de hoje. Abra a tua boca que Ele vai encher, em nome de Jesus, porque é noite desse despertamento e Deus vai começar a te usar nos lugares aonde Ele te plantou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai, e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas em todos os teus dias. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dê ao Senhor o melhor aplauso que você pode entregar a Ele nessa noite. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo o louvor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço aí no seu irmão, abençoe a vida dele. Lá no final ainda tem a confraternização, não vai embora sem participar. Deus te abençoe.